E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma discussão de caso focada na fisiologia hematológica. Nosso grande objetivo hoje é construir aquela ponte super importante entre a ciência de bancada, lá do ciclo básico, e o raciocínio clínico afiado que a gente precisa ter todo dia na enfermaria. Vamos direto à prática. Quero apresentar para vocês o Carlos Henrique, um paciente que traz um quebra-cabeça fisiológico sensacional. Ele é um agricultor de 35 anos que chega queixando de uma fadiga progressiva, tontura e palidez. Mas o que realmente salta aos olhos no exame físico é uma taquicardia associada a um leve sopro sistólico funcional. É exatamente esse tipo de quadro que obriga a gente a dar um passo atrás e revisar os fundamentos. Para desvendar esse caso sem chutar diagnóstico, a gente vai seguir esse roteiro aqui: médula e sistema retículo-endotelial, eritropoiese, hipóxia anêmica e compensação, metabolismo do ferro, o laboratório e fechando nosso foco clínico na anemia ferropriva. Começando pela seção 1, médula e sistema retículo-endotelial. Dá uma olhada em como essa imagem ilustra brilhantemente a fábrica de sangue do nosso corpo. A hematopoese é esse processo contínuo, superdinâmico, impulsionado por células-tronco. Elas saem dos nichos endosteais, onde ficam ali quietinhas em repouso, e migram para os nichos perivasculares ativos. É nesse nicho perivascular que a coisa acontece, onde a proliferação dita a capacidade da medula de responder a agressões. E enquanto a medula atua como fábrica, o sistema retículo-endotelial funciona como nosso grande centro de reciclagem. O baço faz a limpeza, o fígado cuida do metabolismo da bilirrubina e a própria medula dá o suporte. Só que tem um detalhe crucial. Num estado de carência profunda, como a do Carlos, não tem milagre. Esse sistema de reciclagem simplesmente não consegue compensar a falta de entrada de nutrientes pela dieta. O que nos leva à seção 2, eritropoese e seu papel nutricional. A fabricação de hemácias não acontece num estalar de dedos. É uma linha de montagem de 7 dias, muito bem roteirizada e comandada pela eritropoetina. A célula precursora precisa encolher, condensar, expulsar o núcleo e literalmente se entupir de hemoglobina funcional. O reticulócito que a gente tanto pede no exame é justamente esse último estágio antes da hemácia madura ir para a circulação. E a grande sacada aqui é que essa linha de produção é extremamente exigente, não aceita improviso. Ela precisa de ferro, que é a espinha dorsal para a síntese do grupo M. Paralelamente, precisa de vitamina B12 e folato, que são fundamentais para a síntese do DNA celular, garantindo que as células se dividem do jeito certo. Faltou qualquer um desses blocos, a linha inteira entra em colapso. Entrando na seção 3, hipóxia anêmica e compensação fisiológica. É muito interessante a gente conectar a biologia molecular direto com o paciente lá no leito. Por que alguém com anemia crônica aguenta níveis de hemoglobina super baixos sem apresentar uma falta de ar terrível em repouso? Porque, molecularmente, rola um aumento do 2,3 dpg na hemácia. Isso joga a curva de dissociação da hemoglobina para a direita, ou seja, a hemoglobina solta o oxigênio com muito mais facilidade para os tecidos. O paciente literalmente ganha uma tolerância. Isso explica totalmente a clínica do Carlos. Uma frequência cardíaca de 98 e aquele sopro sistólico funcional não significam doença intrínseca do coração. É puro mecanismo compensatório simpático tentando manter a oferta de oxigênio. O sangue fica menos viscoso pela falta de hemácias, o coração bate mais rápido, gera turbulência e pimba, a gente ausculta o sopro. E a palidez é apenas o corpo redistribuindo o fluxo para salvar os órgãos nobres. Avançando para a seção 4, metabolismo férrico e reciclagem. Para entender o impacto da falta de ferro, a gente precisa olhar para como o corpo lida com o ferro que já tem. A hemocaterese é formidável. Depois de uns 120 dias, o macrófago vai lá, fagocita a hemácia senescente e desmonta a hemoglobina. Esse processo recicla até 25 mg de ferro por dia de volta para a medula. Pensa na matemática. Isso é absurdamente maior do que o corpo consegue absorver da dieta num dia normal. A gente vive literalmente de reciclagem. E no centro do palco dessa regulação está a hepcidina, produzida pelo fígado. No estado profundo de falta de ferro, o corpo suprime a hepcidina. Sem ela, a ferroportina fica escancarada, tentando maximizar a absorção lá no intestino e liberar o que tem nos macrófagos. Mas a verdade nua e crua é, se a dieta está pobre, a porta pode estar aberta que não vai entrar nada. A balança férrica continua negativa. Chegamos na seção 5, laboratório e classificação das anemias. Como a gente traduz tudo isso no hemograma? O volume corpuscular médio, nosso famoso VCM, é o grande guia da classificação morfológica. Menor que 80 é microcítica, a gente pensa logo em falta de substrato, como ferro. Entre 80 e 100, normocítica, acende o alerta para doença crônica.
Já maior que 100, macrocítica, aponta para defeitos de DNA celular, como falta de B12 ou folato. Só que não dá para olhar só o tamanho, tem que ver a cinética da fábrica através dos reticulócitos. O Carlos, por exemplo, tem um índice reticulocitário de mísero 0,7%. Isso sela um estado hipoproliferativo. Mesmo que o corpo perceba a hipóxia e libere eritropoetina, a medula óssea está sem matéria-prima. O maquinário está pronto, mas não tem tijolo para construir a parede. Finalmente, seção 6, foco clínico na anemia ferropriva. Costurando tudo isso, prestem muita atenção nos estágios da deficiência de ferro. É uma doença progressiva e sorrateira. Começa silenciosa no estágio 1, só com a ferritina caindo, mostrando que o estoque está baixo. No estágio 2, a eritropoiese já começa a sofrer com a falta de ferro sérico. E só lá no estágio 3 é que a gente vai bater o olho na clássica anemia microcítica e hipocrômica dos livros textbook. E aqui que a semiologia amada é brilhante. Olha a pegadinha nos exames do Carlos. A hemoglobina está em 10,8. A ferritina dele está no subsolo, em 5 nanogramas. Mas o VCM ainda está 90. O que isso nos diz? Que ele está exatamente numa janela de transição. Ele já passou do estágio 2, da deficiência latente, e está quase caindo no estágio 3, na microcitose franca. Isso traz a gente para uma das maiores armadilhas de prova e de vida real que vocês vão enfrentar. Um VCM normal, a famosa normocitose, não descarta anemia ferropriva de jeito nenhum. A ferritina é invariavelmente o primeiro parâmetro a despencar. Uma ferritina menor que 15 é o teste isolado mais confiável para cravar que o tanque de ferro está zerado, muito antes da hemácia começar a encolher de tamanho. Para fechar a nossa análise de hoje e deixar uma pulga atrás da orelha para estimular o raciocínio fisiopatológico de vocês, pensem num cenário mais complexo. Se a gente sabe que a medula tenta produzir mais células pelo estímulo da EPO, como é que fica a morfologia da hemácia lá no sangue periférico se o paciente tiver, ao mesmo tempo, falta de ferro e falta de vitamina B12? Ocorre uma compensação de tamanho? Fica esse questionamento para a gente aprofundar depois. Um excelente estudo para todo mundo e até nosso próximo caso clínico.